pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Cris em mais um vídeo. O tema de hoje será sobre lâminas. Esse aqui é o quinto vídeo da série sobre sobrevivência básica. Não é o último, porém já é um dos últimos vídeos da série. Eu achei importante separar esse tema aqui porque é um tema muito importante. Lâminas, elas são um instrumento essencial no quesito emergência, na sobrevivência. Então aqui eu vou mostrar para vocês as lâminas que eu tenho aqui no meu kit, bem como as várias opções de você portar. Antes de mostrar para vocês os itens que eu tenho dentro desse kit, que estão todos os itens que eu estou usando para mostrar aqui para vocês através dessa série, eu gostaria de fazer uma observação importante, e seria a respeito do facão. Eu tenho aqui o meu facão, esse aqui é o facão que eu tenho titular para o mato. Qual seria a observação? Os que já sabem, que já vão para o mato, eles já têm isso na ponta da língua. Mas para os novos é importante saber que, se você vai entrar numa área de mata fechada, sempre tem um facão na cintura, certo? Eu sempre, quando entro numa área de mata, eu tenho esse facão aqui na cintura. As únicas situações em que eu não terei ele serão indo, me deslocando até o local, ou então se eu vou fazer uma trilha aberta, que eu sei que é uma trilha aberta, frequentada por várias pessoas, que eu não vou ter que abrir trilha, não vou ter que usar, aí vai ser um fato que realmente eu não levo o facão. Essas trilhas de parque, por exemplo, que são bem abertas, nessa situação eu não levo o facão. Mas se eu entro numa trilha de mata fechada, eu sempre vou ter o facão comigo, certo? Algumas alterações aqui que eu fiz no facão que eu acho importante mostrar para vocês. Eu pintei esse facão, ele foi pintado com uma tinta de alta temperatura, essa tinta aqui. Isso aqui vocês encontram em qualquer loja de ferragens ou de tintas. O objetivo principal não é a estética, tá, pessoal? Eu pintei esse facão justamente porque ele é de aço carbono. O facão para mim tem que ser de aço carbono. E para evitar que ele fique sempre enferrujando, oxidando, eu pintei. Assim ele acaba resistindo muito mais às condições do tempo. Vocês percebam que essa parte aqui que sofre mais impactos no facão, ela está um pouco descascada aqui na pintura, mas não passa disso. O máximo que descasca é até aqui nessa parte, que sofre o maior impacto, a parte mais abusada. No geral ela se mantém, é uma tinta muito resistente a raspadas, a riscos, até mais forte do que algumas facas de sobrevivência que eu tenho. Uma tinta recomendadíssima. Então, pessoal, o facão ele sempre vai estar na nossa cintura no mato, certo? Então, se ele vai estar na minha cintura, logo ele já faz parte do meu kit de sobrevivência, porque se acontecer alguma coisa comigo, ele vai estar grudado comigo, certo? O único horário durante o acampamento que eu retiro ele é se eu vou dormir, por exemplo. Alguns até indicam, não, deixe o seu facão na cintura quando você vai dormir. Eu acho muito desconfortável, eu sempre retiro. Então, tirando a parte de dormir, ele sempre vai estar comigo no meio do mato, sempre mesmo. Alguns amigos, eles fazem algumas modificações no facão, como por exemplo, colocar o fio Skend aqui nessa parte. Eu não faço isso, até porque eu sempre tenho uma faca mora comigo, ou outra faca de perfil convexo. Então, por isso eu não faço essa modificação. Até porque, para a questão da sobrevivência, você ter uma faca com apenas um perfil de afiação torna ela muito mais fácil para repor o fio. E repor o fio no mato, com lâminas de fins de sobrevivência, é algo extremamente importante. Então, de nada adianta você ter vários tipos diferentes de fio na sua lâmina, se você entrar em estado de sobrevivência, você não vai ter como repor aquele fio. Então, de nada adianta, certo? Então, eu prefiro ter um fio unificado aqui na minha lâmina, para se eu precisar repor, eu conseguir facilmente com o material que eu tenho aqui no meu kit, que eu já mostro para você. Utilizando o facão, você pode fazer várias associações. Você pode, por exemplo, levar o facão e uma faca de sobrevivência, que nem essa aqui que eu já mostrei no vídeo passado. Essa faca ela tem até um kit de emergência redundante aqui nela. É importante a gente ressaltar que faca de sobrevivência, ela sempre vai ter algum kit nela. Se você dizer que tem uma faca de sobrevivência, mas é só lâmina, não tem nada dela, me desculpa, mas não é uma faca de sobrevivência, certo? Então, eu posso usar essas duas aqui juntas. Eu tenho outra aqui, por exemplo, essa outra aqui da Kabar. Eu posso já usar as duas juntas. Ou então, a única condição, por exemplo, para o meu uso, para as minhas lâminas, que o facão é dispensado, é quando eu uso a Potbelly, também da Kabar. Porque essa faca aqui ela tem um tamanho comparável de um facão e eu consigo utilizar ela tanto como uma lâmina normal como um facão. Então, quando eu uso essa aqui, eu realmente deixo o facão em casa. Já entrei em área de mata fechada somente com ela
e ela deu conta perfeitamente. É uma faca excelente para abrir picadas. Eu já disse e volto a dizer, se eu for numa trilha que é local aberto, uma trilha de parque público, por exemplo, essas trilhas abertas para visitação no geral, eu geralmente levo apenas uma lâmina pequena comigo. Então, por exemplo, nesse caso, apenas nesse caso, eu levaria uma lâmina, somente uma lâmina como essa aqui, porque eu saberia que ela seria importante para mim para diversos fatores da sobrevivência, mas eu não precisaria usar ela para abrir uma picada, por exemplo. É lógico, se eu levar somente essa lâmina aqui, eu não vou ficar me aventurando fora da trilha, certo? Até porque eu não vou ter um facão comigo e eu sei que se eu me perder eu vou passar muita dificuldade. Então, somente nesses casos é recomendável você levar apenas uma lâmina pequena. Feitas essas considerações iniciais que são extremamente importantes, eu mostro aqui para vocês os itens que cobrem a função lâmina que eu tenho aqui no meu kit. Então, pessoal, já disse para vocês, eu sempre vou ter um facão na minha cintura, certo? Então, eu posso até considerar ele aqui. Ele faz parte do meu kit de sobrevivência. Eu sempre vou ter também nessa parte de fora do meu kit de sobrevivência. Esse aqui é o meu kit, certo? Ele é aqui que eu coloco todos os itens que eu já coloquei, eu já mostrei para vocês. Até o último vídeo da série vai ser mostrar esse kit aqui para vocês, a montagem dele, não falar sobre os itens que eu tenho dentro, até porque eu já venho falando em todos esses vídeos, né? Mas então, eu adquiri uma faca recentemente, eu troquei com o amigo Zé Luiz, uma lâmina que se encaixa perfeitamente aqui na parte de fora, através desse sistema mule do kit de sobrevivência, que seria a faca da Ka-Bar, a BK11, certo? Faca BK11 da Ka-Bar. Se vocês quiserem gastar dinheiro com uma faca, comprar uma faca, comprem essa aqui que ela vale o investimento, certo? Isso aqui é uma lâmina que eu escolhi para cobrir a questão de ter uma lâmina fixa no meu kit de sobrevivência que possa sofrer pancada no dorso. Então é uma faca inteiriça, apesar de ela ser oca aqui no meio, ela é uma faca que aguenta muito pancada, certo? Ela foi feita para isso. Então eu posso, por exemplo, bater bastante no dorso dela para derrubar árvores de até esse calibre, por exemplo, certo? Ou até calibres maiores, desde que eu vá trabalhando no dorso da árvore. A função aqui não é fazer desmatamento, mas sim somente usar em caso de sobrevivência mesmo. Então ela fica aqui na parte de fora, ainda tem todo esse paracorde extra aqui enrolado na bainha. Então ela se encaixou perfeitamente aqui no meu kit de sobrevivência. Além dessa lâmina fixa que eu tenho aqui no meu kit, eu também tenho um pequeno Victorinox, certo? As lâminas da Victorinox, os canivetes deles são os melhores para se ter em kit de sobrevivência. Porém, se você não tiver dinheiro para comprar um, porque eles também não são baratos, o que você vai fazer? Eu indico que você coloque um canivete dentro do seu kit, e as duas principais funções que na minha opinião o canivete deve ter é uma lâmina principal maior, para você fazer pequenos entalhes numa madeira, por exemplo, ou então limpar um pequeno peixe, aço inox, a possibilidade de enferrujar é mínima. E além da lâmina principal, eu sempre considero como uma lâmina essencial no canivete que vai ficar no kit de sobrevivência o serrote. Não adianta você colocar o modelo de Victorinox aqui dentro que não tem a função serrote, que para mim vai ser praticamente algo inútil, certo? Então esse pequeno serrote aqui, ele corta muito bem a madeira, pessoal. Se você precisar de madeira de um calibre não muito grosso para fogo ou até montar um abrigo, isso aqui vai ser talvez o seu principal instrumento, essa pequena serrinha aqui. Não subestimem essa serra pelo tamanho e pela finura dela, ela engana, tá? Ela corta muito bem. Então, além dessas duas funções, eu ainda tenho nesse canivete a função pinça, que é muito importante ter no kit de sobrevivência uma pequena pinça para tirar pequenas farpas da pele, por exemplo. Tem aqui um pequeno palito. Eu ainda tenho aqui funções que talvez não são tão essenciais na sobrevivência, como abridor de latas, abridor de garrafas. Eu tenho aqui uma pequena chavezinha aqui que pode ser útil para alguma coisa. Eu tenho aqui uma função aqui muito importante no quesito de sobrevivência, que seria essa função aqui, função escariador. Eu já usei essa função aqui desse mesmo canivete para abrir um pequeno buraco numa madeira, de modo a que eu pudesse passar uma linha para fazer uma armadilha para pássaros,
eu já utilizei isso aqui para essa função. Então, para esses pequenos trabalhos é extremamente importante, certo? Canivete suíço. Essas são as duas lâminas que eu tenho aqui no meu kit de sobrevivência. Além dessa, tem uma outra pequena aqui que eu já mostro para vocês. Mas antes de mais nada, eu gostaria de mostrar também o afiador, certo? Você tem que ter um afiador no seu kit de sobrevivência. Seja uma pequena pedrinha ou até mesmo lixas d'água se você não tiver outro meio. Eu carrego no meu esse pequeno afiador diamantado em forma de caneta. Como é que ele funciona? Você desenrosca aqui, tira essa parte de dentro e prende aqui, certo? Então é um afiador muito bom. A forma de você utilizar ele, deixa eu abrir espaço aqui. Eu estou aqui na oficina e eu tenho essa lâmina aqui que eu uso ela para atividades gerais aqui. Ela sofre bastante, ela apanha bastante e ela não está com o corte muito bom não. Vejam aqui, se eu utilizar para cortar uma folha desse meu testador de fios aqui, ele não corta, vejam aqui, ele rasga o papel. Então a qualidade do fio dele está bem prejudicada. Então vamos dar uma pequena afiada nele. A forma é simples, você simplesmente segura ele numa posição fixa. E você escolhe o ângulo que você vai querer afiar e passa nessa posição. Então o fio ainda não está excelente, mas eu aposto que ele já deu uma melhoradinha. Vamos dar uma olhada aqui. Agora sim, pessoal, ao invés de apenas rasgar o papel, ele já corta. A gente percebe que até o barulho mudou. Olha aqui, um corte bem limpo. Então já deu uma leve melhorada. Para a qualidade que ele estava, com apenas algumas passadas, ele já melhorou bastante. Então, além dessa função, eu ainda posso afiar um anzol, por exemplo. Deixa eu pegar um anzol aqui. O kit de sobrevivência, você sempre vai ter um kit de pesca. Até ainda falta o vídeo sobre o kit de pesca. Então, eu tenho essa partezinha aqui no afiador. Aqui, ó, como vocês podem ver, tem um pequeno vazamento aqui nessa região. Você pode afiar um anzol. Esse anzol aqui ele está mal afiado. A posição aqui é um pouco ruim. Então você passa ele assim, ó. E prontinho. Um anzol mal afiado passou a ser um anzol afiado com apenas algumas passadas. Então, isso aqui é um objeto extremamente importante, na minha opinião, para se ter no kit de sobrevivência. De nada adianta você ter lâminas se você não tem um afiador no seu kit. No meu kit eu também tenho essa pequena lata de Altoids com vários itens aqui dentro. Alguns eu até já mostrei para vocês, como o apito e o isqueiro e combustíveis sólidos. Também tem um pouco de arame aqui. Aqui no fundo eu tenho uma agulha média, mas a principal função dessa latinha está aqui na parte de fora, ó. Tem essa pequena placa de EVA aqui e por cima eu colei uma lixa. Então, com essa lixa aqui eu posso repor o fio do meu facão, porque é um pouco complicado eu manter o perfil convexo apenas com afiador diamantado, mas se eu utilizar esse aqui eu vou conseguir tranquilamente manter o fio convexo do meu facão. Então, dentro dessa latinha, desculpa, eu tenho a última lâmina que eu gostaria de mostrar para vocês, que seria a ponta de flecha, certo? Essa ponta de flecha aqui ela faz parte do kit Papo Amarelo, que alguns membros do Fórum Bushcraft Brasil possuem. O kit Papo Amarelo não é feito só dessa ponta, tem ainda um arpão, tem ainda um podador de frutos para você pegar frutos no alto de uma árvore, e também uma ponta de lança e essa pontinha de flecha aqui. E
Eu optei somente por colocar essa ponta de flecha justamente pela questão limitação de espaço no meu kit. Eu gostaria de levar o kit inteiro, mas não tem espaço, então eu escolhi apenas essa ponta de flecha. Se por acaso, por alguma situação, e também se eu tiver tempo e energia, né, o que também é muito complicado, eu precisar fazer uma ponta de alguma flecha, eu vou utilizar ela. Então é melhor ter do que não ter, certo? Esse kit papo amarelo ele foi desenvolvido pelo Fórum Bushcraft Brasil, e vários membros que estão vendo esse vídeo do fórum têm ela em seus kits e não custa nada levar junto, certo? É isso, pessoal. Esses são os itens que cobrem o quesito lâmina que eu tenho no meu kit de sobrevivência. Esses três aqui: lâmina, canivete, afiador, o outro afiador aqui para o facão e o facão que ele vai na cintura. Então, para cobrir a questão de lâminas, as lâminas elas servem tanto para você fazer um abrigo, para você fazer fogo, para você improvisar algum material para coletar água, enfim, as lâminas elas são essenciais no kit de sobrevivência, porque com elas vão ser a principal ferramenta que vai auxiliar vocês a cumprir todas as funções da sobrevivência, certo? Então, talvez a única função que ela não vai cobrir é sinalização e navegação, mas pode ter certeza que para alguma coisa desses itens ela vai cumprir perfeitamente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais.